Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, março 1860. 3C. Estudo sobre o espírito de pessoas vivas. Senhorita Indermulé. Surda-muda de nascença, 32 anos, viva, residente em Berna. Sessão de 10 de fevereiro de 1860. 1. A São Luís. Podemos entrar em comunicação com o espírito da senhora Indermulé? Resposta. Podeis. 2. Evocação. Resposta. Eis-me aqui, e o afirmo em nome de Deus. 3. A São Luís. Podereis dizer-nos se o espírito que responde é realmente o da senhora Indermulé? Resposta. Posso afirmar e vou-lo afirmo. Estais mais adiantados e credes que se fosse um outro que respondesse em seu lugar, isso seria embaraçoso? A afirmação vos prova que ela está aqui. Compete a vós garantir uma boa comunicação pela natureza e o móvel de vossas perguntas. 3. Nota do tradutor 17. Repetido o número 3, tal como se encontra no original. Sabeis exatamente onde estáis neste momento? Resposta. Perfeitamente. Pensais que eu não tinha sido instruída sobre isso? 4. Como podeis responder aqui se vosso corpo está na Suíça? Resposta. Porque não é meu corpo que responde. Aliás, como bem o sabeis, ele é absolutamente incapaz de fazê-lo. 5. Que faz vosso corpo neste momento? Resposta. Cochila. 6. Está com saúde? Resposta. Excelente. Observação. O irmão da senhorita Indermulé, que se achava presente, confirma que realmente ela goza de boa saúde. 7. Quanto tempo levastes para vir da Suíça até aqui? Resposta. Um tempo inapreciável para vós. 8. Vistes o caminho que percorrestes? Resposta. Não. 9. Estais surpresa de vos achar nesta reunião? Resposta. Minha primeira resposta vos prova que não. 10. Que aconteceria se vosso corpo despertasse enquanto nos falais aqui? Resposta. Eu lá estaria. 11. Existe um laço qualquer entre o vosso espírito aqui presente e o corpo que se encontra na Suíça? Resposta. Sim. Não for assim que me advertira de que devo voltar a ele? 12. Vede-nos bem distintamente? Resposta. Sim, perfeitamente. 13. Compreendeis que possais ver-nos, mas que não vos vejamos? Resposta. Mas, sem dúvida. 14. Ouvis o ruído que faço neste momento batendo? Resposta. Aqui não sou surda. 15. Como percebeis, visto que, por comparação, não tendes a lembrança do ruído em estado de vigília? Resposta. Eu não nasci ontem. Observação. A lembrança da sensação do ruído lhe vem das existências em que ela não era surda. Esta resposta é perfeitamente lógica. 16. Escutareis música com prazer? Resposta. Com tanto mais prazer quanto há muito tempo isso não me acontece. Cantai alguma coisa para mim. 17. Lamentamos não poder fazê-lo agora e que aqui não haja um instrumento para vos proporcionar este prazer. Mas nos parece que vosso espírito, desprendendo-se todos os dias durante o sono, deve transportar-se a lugares onde podeis ouvir música. Resposta. Isso me acontece muito raramente. 18. Como podeis responder-nos em francês, já que sois alemã e não conheceis a nossa língua? Resposta.
O pensamento não tem língua. Eu o comunico ao guia do médium que o traduz na língua que lhe é familiar. 19. Qual é esse guia que falais? Resposta. Seu espírito familiar. É sempre assim que recebeis comunicações de espíritos estrangeiros, e é desse modo que os espíritos falam em todas as línguas. Observação. Dessa maneira, muitas vezes as respostas não nos chegariam senão de terceira mão. O espírito interrogado transmite o pensamento ao espírito familiar, este ao médium, e o médium o traduz, seja pela escrita, seja pela palavra. Ora, podendo o médium ser assistido por espíritos mais ou menos bons, isso explica como, em muitas outras circunstâncias, o pensamento do espírito interrogado pode ser alterado. Assim, no começo, São Luís disse que a presença do espírito evocado nem sempre é suficiente para assegurar a integridade das respostas. Cabe a nós apreciá-las e julgar se são lógicas e se estão em relação com a natureza do espírito. Aliás, segundo a senhorita Indermulé, esta tríplice fieira não ocorreria senão com os espíritos estrangeiros. 20. Qual a causa da enfermidade que vos afetou? Resposta. Uma causa voluntária. 21. Por que singularidade todos os vossos irmãos e irmãs, em número de 6, foram acometidos pela mesma enfermidade? Resposta. Pelas mesmas causas que eu. 22. Assim foi voluntariamente que todos escolhestes esta prova. Pensamos que esta reunião na mesma família deve ter ocorrido como uma prova para os pais. É uma boa razão? Resposta. Ela se aproxima da verdade. 23. Vedes aqui vosso irmão? Resposta. Que pergunta? 24. Estais contente de vê-lo? Resposta. Mesma resposta. Observação. Sabe-se que os espíritos não gostam de repetir. Nossa linguagem é tão lenta para eles que evitam tudo quanto lhes parece inútil. Eis um ponto que caracteriza os espíritos sérios. Os levianos, zombadores, obsessores e pseudo-sábios geralmente são faladores e prolixos. Como os homens, a quem falta base, falam para nada dizer, as palavras substituem os pensamentos, e eles julgam impor-se pelas frases redundantes e um estilo pedante. 25. Gostaríeis de dizer-lhe alguma coisa? Resposta. Peço-lhe que receba a expressão dos meus sinceros agradecimentos pelo bom pensamento que teve de chamar-me aqui, onde, felizmente, me acho em contato com espíritos bons, embora veja alguns que não valem muito. Ganhei em instrução e não esquecerei o que lhe devo. Bibliografia. Seamorra, a druideza ou o espiritualismo do século XV, por Clément de la Chave. As ideias espíritas fervilham em grande número de escritores antigos e modernos, e muitos autores contemporâneos ficariam admirados se lhe provássemos, por seus próprios escritos, que são espíritas sem o saberem. Pode, pois, o espiritismo encontrar argumentos em seus próprios adversários, que parecem ter sido impelidos, malgrado seu, a fornecer-lhe armas. Assim, os autores sacros e profanos apresentam um campo no qual não só se deve respingar, mas colher as mancheias. É o que nos propomos fazer algum dia, e então veremos se os críticos julgam acertado mandar aos hospícios aqueles que incessaram e que o nome de pleno direito tem autoridade nas letras, nas artes, nas ciências, na filosofia ou na teologia. O autor do opúsculo que anunciamos não é daqueles que se pode dizer espíritas sem o saberem. Ao contrário, é um adepto sério e esclarecido que se dispôs a resumir as verdades fundamentais da doutrina
numa ordem menos árida que a forma didática e com o atrativo de um romance semi-histórico. Com efeito, aí encontramos o Delfim, que mais tarde foi Luís XI, e algumas personagens de seu tempo, com a descrição dos costumes da época. Siamorra, o último rebento das antigas druidezas, conservou as tradições do culto dos antepassados, mas esclarecidos pelas verdades do cristianismo. Num artigo da revista do mês de abril de 1858, vimos a que grau haviam chegado os sacerdotes da Gália no tocante à filosofia espírita. Não há, pois, nenhuma contradição em pôr essas mesmas ideias na boca de sua descendente. Ao contrário, é tornar evidente uma verdade muito pouco conhecida, e sob este prisma o autor bem mereceu dos espíritas modernos. Pode-se julgar pelas seguintes citações. Eda, jovem noviça, num momento de êxtase, dirigindo-se a Siamorra, explica-se assim. Sob a forma de meu bom anjo, de meu anjo familiar, aparece-me um espírito. Oferece-se para guiar-me nas penosas visões daqui embaixo. Os homens, diz-me ele, são maus porque desconheceram sua natureza espiritual. Porque rejeitaram esse agente sutil, esse influxo divino que Deus havia espalhado para a sua felicidade na criação e que os fazia iguais a irmãos. Então, os homens curvaram porque, fazendo apelo a esse agente sutil da criação, dele retiravam poderoso auxílio. E na hora da morte que cada homem me aparece. Ó tristeza, ó desgosto, que desespero amargo! Esses seres perversos deixaram de amar. Siamorra, cada homem leva consigo, ao morrer, as virtudes e os vícios. Leve ou carregada de faltas, sua alma se eleva mais ou menos, pois guardou pouco ou muito do agente sutil. O amor, essa substância de Deus, que conforme as afinidades atrai para si as substâncias semelhantes e repele as que procedem de um princípio contrário. A alma do homem mau fica errante aqui embaixo, a todos insuflando sua essência corrompida. Tem a alegria do mal e o orgulho do vício. Nós a chamamos demônio. No céu tem o nome de irmão transviado. Mas de todos os corações piedosos, Siamorra eleva-se um suave vapor, e malgrado seu, a alma demônio chega a ser saturada pelo mesmo. Ela aí se retempera, despojando-se em parte de sua corrupção. Então começa a perceber a ideia de Deus, o que no estado de alma não podia fazer. Do mesmo modo que a alma leva consigo a imagem exata, embora toda espiritual de seu corpo, assim também a ela se junta essa outra, impregnada de seus vícios e imperfeições, e a alma se adensa e não pode ver. Nesse mundo invisível acima do nosso, Siamorra, onde com esforço pouco a pouco me elevo, nuvens brilhantes limitam minha visão. Milhares de almas, espíritos celestes, nele entram e saem, como flocos de neve, abaixados, elevados, dispersos, correm arrastados pelo ímpeto caprichoso dos ventos. Em sua essência espiritual, descem até nós os anjos, dizendo a uns palavras de paz, insinuando no coração de outros a crença divina, inspirando a este a busca da ciência, insuflando naquele o instinto do bem e do belo, porque foi tocado pelo dedo de Deus, aquele que em sua arte a esta levou o gosto das nobres e grandes coisas. Todo homem tem a sua egéria, o seu conselho, seu imã. A corda da salvação foi lançada a todos, cabe a nós agarrá-la. E esse homem mau,
ou antes, essa alma-demônio, cujos olhos ao contato do ar puro começaram a abrir-se, vai chorando seu crime e pedindo sofrimento para expiá-lo. Se é privado de auxílio, que fará? Um anjo de caridade aproxima-se e lhe diz: irmão transviado, entra comigo na vida. Lá está o inferno, o lugar de sofrimentos, onde cada um de nós se regenera. Vem, eu te sustentarei. Tratemos de ali fazer um pouco de bem, a fim de que para ti a balança do bem e do mal acabe por pender para o lado bom. É assim, se amor, que para todos os homens chega o momento de morrer. Vejo-os mais ou menos se elevando nos céus, entrar na vida, sofrer novamente, depurar-se, morrer ainda e subir incessantemente nos mais elevados espaços celestes. Ainda não alcançam o céu do Deus único, mas por meio de longas peregrinações, através de outros mundos, muito mais maravilhosos e aperfeiçoados que este, à força de se depurar, chegarão a possuí-lo. Ditados espontâneos. O Gênio das Flores. Sessão de 23 de dezembro de 1859. Médium Senhora de Boyer. Sou Etane, um dos espíritos que presidem a formação das flores, a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou melhor, somos nós, porquanto somos milhares de espíritos que ornamos os campos, os jardins, que damos ao horticultor o gosto pelas flores. Não poderíamos ensinar-lhe a mutilação que por vezes protagoniza, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes, a embelezar suas formas já tão graciosas. Entretanto, é principalmente para as flores desabrochadas naturalmente que se volta toda a nossa atenção. A elas prodigalizamos mais cuidados ainda, são nossas preferidas. Como tudo quanto é só tem maior necessidade de auxílio, eis porque delas cuidamos melhor. Também somos encarregados de espalhar os perfumes. Somos nós que levamos ao exilado uma lembrança de seu país, fazendo entrar em sua prisão o perfume das flores que ornava o jardim paterno. Àquele que ama, e ama realmente, levamos o perfume das flores ofertadas pela sua noiva. Ao que chora, uma lembrança dos que se foram, fazendo desabrochar em seus túmulos as rosas e violetas que lembram as suas virtudes. Qual de vós não nos deve essas suaves emoções? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Estais perplexos, penso, ouvindo-nos dizer que há espíritos para tudo isso, e, no entanto, é a pura verdade. Nunca encarnamos e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Todavia, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos. Nossa vida, nossa missão em vossa terra, nada representa. Progredimos como vós, mas é principalmente nesse planeta superiores que somos felizes. Em Júpiter, nossas flores reproduzem sons melodiosos e formamos as moradas aéreas, das quais somente os ninhos de colibris vos podem dar uma pálida ideia. Pela primeira vez, far-vos-ei a descrição de algumas dessas flores, não apenas magníficas, mas sublimes e dignas dos elevados espíritos aos quais servem de morada. Adeus, que um perfume de caridade vos anime. As próprias virtudes têm seu perfume. Pergunta sobre o gênio das flores. Sociedade, 30 de dezembro de 1859. Médium Senhor José. 1. A São Luís. Outro dia tivemos uma comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores e seus perfumes. Haverá de fato espíritos que podemos considerar como gênio das flores? Resposta. Essa expressão é poética e se aplica bem ao assunto, mas
a bem dizer, seria defeituosa. Não deveis duvidar de que o Espírito preside por toda a criação ao trabalho que Deus lhe confia. É assim que deve ser entendida essa comunicação. 2. Esse Espírito diz-se chamar Etani. Como poderá ter um nome se jamais encarnou? Resposta. É uma ficção. O Espírito não preside de maneira particular a formação das flores. Antes de passar pela série animal, o espírito elementar dirige a sua ação fluídica para a criação dos vegetais. Este ainda não encarnou e somente age sob a direção de inteligência mais elevadas, que já viveram o bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um desses que se comunicou. Ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação do vegetal. 3. Não tendo ainda vivido mesmo na vida animal, como esse espírito pode ser tão poético? Resposta. Relede. Observação. Vide a observação feita após a pergunta 24. 4. Assim o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Resposta. Não, já vou lhe disse muito claramente. Ele guia. 5. Esse espírito que nos falou esteve encarnado? Resposta. Esteve. 6. O espírito que dá vida às plantas e às flores tem um pensamento, a inteligência do seu eu? Resposta. Nenhum pensamento, nenhum instinto. Felicidade. Sociedade, 10 de fevereiro de 1860. Médium, senhorita Eugenie. Qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a felicidade a qualquer preço. O que é que faz que cada um siga uma rota diferente? É que cada um de nós espera encontrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns buscam a glória, outros as riquezas, outros ainda as honrarias. O maior número corre atrás da fortuna, pois atualmente é o meio mais poderoso de chegar a tudo. A tudo ela serve de pedestal. Mas quantos veem realizadas essas necessidades de felicidade? Muito poucos. Perguntai a cada um dos que chegam se alcançou o objetivo a que se propunha, se são felizes. Todos responderão, ainda não, porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Se hoje há tanta gente que quer interessar-se pelo Espiritismo, é porque depois de ver que tudo é quimera e mesmo assim, querendo alcançá-la, experimentam o Espiritismo como tentaram a riqueza e a glória. Se Deus pôs nos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Sim, tende confiança nele, mas sabeis que tudo quanto Deus promete deve ser divino como ele, e que a felicidade que buscais não pode ser material. Vinde a nós, todos vós que sofreis, vinde a nós, todos vós que necessitais de esperança, porque quando na terra tudo vos faltar, nós aqui teremos mais do que solicitar as vossas necessidades. Mães desesperadas, que vos lamentais sobre um túmulo, vinde aqui, o anjo que pranteias vos falará, vos protegerá, vos inspirará a resignação às penas que suportastes na terra. Todos vós que tendes insaciável necessidade da ciência, dirigi-vos a nós, porquanto somente nós podemos dar ao vosso espírito o alimento necessário. Vinde, saberemos achar um alívio para cada ferida. E por mais abandonados pareçais, há espíritos que vos amam e estão prontos a vô-lo provar. Falo em nome de todos. Desejo que venhais pedir-nos conselhos, pois estou certa de que voltareis com a esperança no coração. Stahler. Nota. Um instante depois, o espírito escreveu de novo espontaneamente. Muitas vezes o sorriso vem aos lábios de certos ouvintes,
E se escapa aos médiuns, não escapa aos espíritos. Mas não temais, são os que mais sorriam, que mais acreditarão depois. E nós vos perdoamos, porque um dia podereis vos arrepender da vossa ironia. Estou convicta de que, senhoras, se perto de cada uma de vós se achegasse um ser perdido que tivesseis amado, a recordar-vos uma lembrança, trocaríeis vosso sorriso de incredulidade por um suspiro, e ficareis felizes ou ansiosas. Ficai tranquilas, vosso dia chegará, e sereis tocadas pelo coração, porque, como bem eu sei, é a vossa corda mais sensível. Stalin. À venda, o Livro dos Espíritos, segunda edição. Inteiramente refundida e consideravelmente aumentada. Aviso sobre esta nova edição. Na primeira edição desta obra, anunciamos uma parte suplementar. Devia compor-se de todas as questões que ali não puderam entrar ou que circunstâncias ulteriores e novos estudos deveriam originar. Mas, como todas se referem a alguma das partes já tratadas e das quais são o desenvolvimento, sua publicação isolada não teria apresentado nenhuma continuidade. Preferimos aguardar a reimpressão do livro para incorporar todo o conjunto e aproveitamos para dar à distribuição das matérias uma ordem muito mais metódica, suprimindo ao mesmo tempo tudo quanto tivesse duplo sentido. Esta reimpressão pode, pois, ser considerada como obra nova, embora não tenha os princípios sofrido nenhuma alteração, salvo pouquíssimas exceções, que são antes complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. Esta conformidade com os princípios emitidos, malgrado a diversidade das fontes em que foram hauridos, é um fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. Prova nossa própria correspondência que comunicações em tudo idênticas, se não quanto à forma, ao menos quanto ao fundo, foram obtidas em diferentes localidades, e isso muito antes da publicação do nosso livro, o que veio confirmá-las e dar-lhes um corpo regular. Por seu lado, a história atesta que a maioria desses princípios tem sido professada pelos homens mais eminentes dos tempos antigos e modernos, assim trazendo a sua sanção. Aos leitores da revista, cartas são assinadas. Eles trazem como única subscrição: um dos vossos assinantes, um dos vossos leitores, um dos vossos adeptos, etc., sem outra designação. A maioria dessas cartas contém relatos de fatos, comunicações espíritas, perguntas pedindo resposta ou ainda solicitação de evocação de certas pessoas. Julgamos dever prevenir nossos leitores, assinantes ou não, que toda carta não autenticada será considerada não recebida. Assim, não lhe daremos nenhuma atenção. Em nossos relatórios, usamos de grande reserva quanto à publicação de nomes próprios, porque compreendemos a necessidade de certas posições, razão por que não citamos senão aqueles que nos autorizam. Outro, porém, é o critério a respeito das comunicações que nos fazem. Tudo quanto não é assinado é refugado, até mesmo sem ser lido, pois nossos trabalhos se multiplicaram de tal forma que não nos permitem ocupar-nos com aquilo que não tenha um caráter sério. Allan Kardec.